Olá, irmãos, graça e paz a todos. Aqui quem fala é o irmão Ari e chegamos ao quarto episódio da série Meditações do Evangelho de João, capítulo 4. Ele não era quem eu pensava que fosse. Essa frase, por vezes, é pronunciada logo após uma angustiante e profunda decepção com uma determinada pessoa. Mas, e se essa frase não fosse fruto de uma decepção, mas viesse a ser pronunciada logo após uma fascinante e reveladora descoberta? De fato, é plenamente possível que venhamos a descobrir que alguém seja muito diferente daquela desagradável percepção que inicialmente nutríamos a seu respeito. Nesse caso, estaríamos diante não de uma cruel e lamentável decepção, mas de uma fascinante descoberta, uma agradável e maravilhosa surpresa. O capítulo 4 do Evangelho segundo João é extremamente revelador quanto a este ponto. Este capítulo narra a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas nós não estamos diante de um encontro qualquer, pois a equivocada percepção daquela mulher com respeito a Jesus foi lentamente sendo desconstruída à medida que o encontro ia prosseguindo. Vejamos como se deu esta progressão. Em primeiro lugar, aquela mulher entendia que havia uma considerável barreira racial que jamais permitiria que ela conversasse com Jesus. Isto pode ser visto nas seguintes palavras que ela pronunciou: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? João, capítulo 4, versículo 9. Em segundo lugar, aquela mulher julgava que Jesus não possuía nenhum recurso, de modo que ele, aos olhos dela, jamais poderia prestar-lhe qualquer auxílio ou contribuição para a sua existência. Esta afirmação pode ser comprovada com a seguinte frase: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. João capítulo 4, versículo 11. Em terceiro lugar, aquela mulher considerava Jacó em mais alta conta do que Jesus, de modo que ele o considerava muito maior e muito mais digno de respeito do que Jesus. Nesse sentido, ela afirmou o que se segue: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço? João capítulo 4, versículo 12. Em quarto lugar, aquela mulher, agora sob o impacto daquele encontro e das transformadoras palavras proferidas por Jesus, começou a descobrir que ele não era quem ela inicialmente pensava. Seu conceito a respeito dele mudou. Sua percepção a respeito daquele que com ela dialogava foi radicalmente influenciado pelo transformador conteúdo de suas palavras. Antes mesmo que aquele diálogo terminasse, o evangelista João registra as seguintes palavras: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. João, capítulo 4, versículo 19. Em quinto lugar, aquela mulher, cada vez mais impactada por aquele poderoso encontro, começava a cogitar a possibilidade de Jesus poder ser o Cristo, o prometido e aguardado Messias. Quanto a este ponto, o evangelista João menciona o seguinte: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? João capítulo 4, versículos 28 e 29. Em sexto lugar, aquela mulher não apenas percebeu que Jesus era diferente de tudo aquilo que ela inicialmente pensava a seu respeito, como também
em decorrência do radical e transformador impacto do seu encontro com Jesus, ela tornou-se uma vibrante testemunha daquele que com ela falava. A Bíblia diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. João, capítulo 4, versículo 39. Um verdadeiro encontro com Jesus desconstrói todo o pensamento equivocado que se tenha tido sobre ele. Todo pensamento que se tenha acerca de Jesus, sem que se tenha tido um verdadeiro encontro com ele, será sempre um pensamento equivocado. O encontro com Jesus sempre será transformador. Aquele que com ele se encontra desfrutará de uma das mais revolucionárias experiências da existência humana, a experiência de saber que Cristo é muito mais do que tudo aquilo que inicialmente pensávamos a seu respeito. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.